Você já sentiu o ar de um lugar antigo e contar algo sem abrir a boca? Seja bem-vindo ao Vale Sombrio. Hoje caminhamos até um moinho que o tempo esqueceu, onde as tábuas falam e as sombras guardam nomes. Aperte o play, apague as luzes e se prepare. Esta não é apenas uma visita, menos é um encontro. O caminho até o moinho já carrega um aviso. Pedras gastas trilha, tomada por ervas que se curvam como se evitassem pisadas. Ao me aproximar, a construção surge menos corpo maciço de tijolos remendados. Chaminé, como um dedo apontando para um céu sempre cinzento. A madeira das portas está empedrada de tempo. As janelas, bocas partidas, deixam escapar uma penumbra que não obedece à luz do dia. Mesmo antes de empurrar a portinhola que range como um suspiro, há um som que não é vento, um quase sopro que parece vir dos poros do edifício. Pergunto, quase sem ar, o silêncio daqui é realmente ausência? Ou algo o preenche? A fachada revela a decadência com uma beleza triste. Feridas abertas no reboco permitem ver vigas expostas. Alianças de teias que tremulam como véus. Uma marca no batente, fresca o suficiente para relembrar que alguém esteve aqui. Não faz muito. Não passos, não rastros completos. Apenas indícios que sugerem presença. Uma porta entreaberta, uma gota de escuro que manchou um degrau. A sensação cresce. Não estamos só olhando ruína. Estamos entrando em algo que mantém a vigilância. Um corpo imóvel que respira história. Ao ultrapassar o limiar, o ar muda. Frio úmido. Cheiro de mofo e metal antigo. A luz que entra é recortada por vigas quebradas. Partículas flutuam como uma chuva em câmera lenta. Máquinas dormentes. Rodas petrificadas pela ferrugem. Correias como colares de couro enrijecido. E entre tudo isso, objetos pessoais. Um par de botas de lona, uma bolsa de couro dobrada, um livro-razão com capa triturada. Folheio páginas que ainda guardam nomes e números. Tributos, dívidas, horas de trabalho riscadas. As palavras não são neutras, formam mapas de vidas pequenas. Rostos apagados pelo tempo e deixam rastros que podem ser lidos por quem sabe escutar. Uma fotografia amarelada se solta debaixo de um maquinário. 3 pessoas, olhos fixos na câmera. Sorriso que hoje soa forçado. Atrás, o moinho outra era. Família, trabalho, um verão que nunca mais voltou. Perto dali, um bilhete dobrado com tinta desbotada traz uma frase curta, quase infantil. Não entre quando a sombra cochilar, se a nota é superstição ou aviso prático. A mensagem cala fundo. Cada artefato é uma porta para uma história. E essas portas, sem atraente violência, começam a abrir sozinhas. Os ruídos sutis se transformam em perguntas que tropeçam pelo corredor central. Há um som de pés descendo por uma escada. Mas não há ninguém à vista. Há o frio que prende o ar em volta e o relógio de parede, parado há décadas. Tic-tac falso que soa dentro da cabeça. Em um canto, uma pilha de sacos se desprende como se empurrada por um vento interior. A atenção capta um fio de movimento junto à janela quebrada. Algo que evita a luz. Uma mancha móvel de sombra que sempre está um passo atrás. Tento conectar essas manifestações com o que encontrei. O livro-razão indicava uma data de fechamento estranha, uma paralisação abrupta que deixou famílias sem explicação. Relatos de velhos da vila, sussurros que o vento trouxe até mim. Falam de noites nas quais o moinho trabalhava sozinho, de uma roda que girava sem força humana, de vozes repetindo nomes. Ao alinhar a história e os ruídos, a sensação se cristaliza. A presença aqui não é um vulto físico que caminha, é algo que se alimenta de memória, de rotinas interrompidas, de promessas não cumpridas. Ela imita, recorda e às vezes ensaia passos humanos para preencher o vazio que o tempo criou. É impossível descrever exatamente quando a observação se inverteu, quando eu deixei de apenas olhar e passei a ser observado. A câmera subjetiva do roteiro foca em pequenos detalhes. Um anel sobre a trave, um pedaço de pano que oscila para dentro de um vão sem vento. A temperatura cai de forma abrupta.
A respiração que antes eu ouvia em mim, agora ecoa do próprio prédio. Há um instante um lampejo onde as fotografias se alinham e por um triz, na face amarelada, há uma sombra que não existia antes. Contorno humano, porém dissolvido como se alguém tivesse tentado emergir do papel e falhado na metade do gesto. Objetos se rearranjam com um propósito quase didático. Um sapato em frente a uma caixa. Uma página arrancada colocada como se fosse mapa. É como se a presença quisesse ensinar, mostrar uma narrativa que não terminou. À medida que tudo se conecta, o livro Razão, a foto, o bilhete com aviso, surge uma história truncada de perda. Um trabalhador desaparecido numa noite de enchente. Uma promessa de resgate que não veio. Um enterro sem corpo. A presença, então, não é vingativa, nem necessariamente maligna. É insistente. Ela repete o gesto daqueles que partiram, na esperança ou na agonia de que alguém complete o que ficou interrompido. Chega um momento de clímax. Portas batem sozinhas, uma roda chacoalha sem força e um som quase humano sussurra um nome. No silêncio que se segue, há duas opções óbvias ao intruso: partir e levar a história como lenda, ou ficar e tentar finalizar o que a memória deixou inacabado. Abro uma caixa onde encontrei o retrato. Dentro, além de papéis úmidos, há uma pequena chave enferrujada, e sob a chave, o nome do desaparecido, escrito à mão em papel queimado. É uma chave que não abre uma porta física. Abre um ponto de lembrança. Ao segurá-la, percebo que a presença se afasta um pouco, como se a verdade tivesse se apaziguado. Mas nenhuma reconciliação é completa. Uma última coisa fica pendente. Uma porta que, ao ser vista pela última vez, está entreaberta para o exterior. E a noite lá fora parece esperar por algo. A narrativa não se curva para resolver, oferece um peso. A verdade, quando encontrada, nem sempre liberta. Esse BC apenas transforma a ausência em companhia, algo que persiste, uma sombra que decide ficar, não por maldade, mas por não saber fazer outra coisa. Você viu o que viu, sentiu o que sentiu. Lugares como esse guardam mais do que ruínas. Guardam pessoas que não foram permitidas a partir. Se gostou desta jornada, comente abaixo sua teoria. O moinho recebeu descanso, ou sua presença só mudou de forma? Deixe seu like, compartilhe com alguém que não teme a noite e volte para mais histórias no Vale Sombrio. Boa noite e cuidado com as portas entreabertas.